Sejam bem-vindos à Batalha dos Remakes, em que o filme original de uma franquia batalha contra o seu remake. E para isso, nós temos 7 rounds, e o vencedor de cada round ganha 1 ponto, e quem somar mais pontos no final é o grande vencedor dessa batalha. E como estamos no 31 dias de Halloween no canal, a batalha de remake será entre Halloween 1978 versus Halloween o início de 2007. Quem será que vence essa batalha, hein? Mas, se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo do terror e muito mais. Se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos e bora então pra batalha. Quem será que vence essa batalha, hein, galera? Eita! Happy Halloween, Michael. A história de Halloween 1978 começa já com Michael matando a sua irmã numa noite de Halloween. E depois pulamos 15 anos em que ele escapa de Smith's Grove e volta para Haddonfield. E lá ele encontra a Laurie e começa a persegui-la e também as suas amigas. Elas são mortas por Michael e a única sobrevivente é a Laurie. Mas o vilão é derrotado no final pelo seu médico, o Dr. Loomis. No original, Laurie e Michael não têm nenhum tipo de relação. Elas só estavam no lugar errado e na hora errada, então há um mistério por trás da motivação de Michael Myers. Já o remake de 2007, a história é dividida em 2 partes. A primeira é a origem de Michael, mostrando sua família disfuncional e o bullying que ele sofre na escola, mas já mostra a psicopatia do garoto desde jovem e como ele já faz algumas vítimas antes mesmo da sua própria irmã. A parte interessante é a interação entre ele e o Dr. Loomis, mostrando mais a dinâmica entre eles ao longo dos anos em Smith's Grove. Já a segunda parte, ela é muito mais parecida ali com o original, com o Michael perseguindo a Laurie, também as suas amigas, mas ele faz mais e mais vítimas pelo caminho. E o remake já insere a Laurie como irmã de Michael desde o início, e ele procura então se conectar com ela, mas é rejeitado por ela, que não sabe, obviamente, sobre o seu passado sombrio. E sinceramente, galera, menos é mais. Saber a origem do Michael e ainda por cima ser um grande clichê tira todo o mistério e o misticismo por trás do personagem. A história para mim de Halloween 1978 é mais original e mais bem construída. Por isso, Halloween de 1978 leva o primeiro pontinho aqui na batalha. A Laurie de Halloween 1978 é a Final Girl clássica. Ela é sexualmente indisponível e seu foco é nos estudos. Então ela consegue perceber a ameaça de Michael chegando porque ela não está distraída com garotos, sexo, dorgas e festas. E com isso ela consegue então sobreviver até o fim, mas acaba sendo salva ali pelo Dr. Loomis. Mas ela é uma ótima amiga, se preocupa realmente com os garotos Tommy e Lindsay, fazendo tudo para agradá-los nas festividades de Halloween e o salvando ali no final do filme também. Ela também é muito engenhosa e usa o que tem nas suas mãos ali como arma para atacar o Michael, mas acaba cometendo vários erros de dar as costas para ele diversas vezes no filme, né? E no fim, ela está extremamente traumatizada com o que aconteceu, mas ela é bastante carismática, tímida e é interpretada pela nossa Scream Queen Jamie Lee Curtis na sua estreia nos cinemas. Já a Laurie do remake é bem diferente. Ela é mais uma Final Girl moderna, desbocada, xinga, faz piadas sexuais e também ela é super sexualizada. Mas eles colocam ela de óculos ali como um estereótipo de uma pessoa inteligente. A Laurie foi adotada pelos Strodes sem saber sobre o seu passado trágico e é perseguida por Michael porque ele quer se reunir com a sua irmãzinha. Mas a parte mais interessante dela é a sua relação com os pais, que é bem fofinho, o que torna tudo muito mais trágico também pra ela, porque os pais dela acabam morrendo nas mãos do Michael. Mas no fim, então, quando ela é atacada pelo Michael, ela fica gritando o tempo inteiro, choramingando, né? E fica às vezes um pouco irritante. E, sendo bem sincero, galera, eu trocava ela pela Anne de olhos fechados aqui neste filme. Assim, sinceramente, não há muito
como não escolher, né, a Laurie de 1978, que é uma Final Girl clássica, que foi inspiração para muitas outras que se seguiram a partir dela, além de ser muito carismática e, obviamente, também ser interpretada por Jamie Lee Curtis. Então, aqui, mais um ponto para Halloween de 1978. Vamos começar com o Dr. Loomis. Ele é obcecado em Michael e faz de tudo para conseguir capturá-lo de novo. Ele não hesita quando precisa atirar e matar o Michael. É por meio dele que conhecemos o vilão, então ele quem cria todo aquele misticismo por trás do Michael. O Sheriff Brackett parece bem pouco, né? E só ajuda o Dr. Loomis ali na caçada do Michael, mas não agrega muito na história. E temos as amigas Linda e Annie também, sabemos pouco sobre elas, passamos mais tempo com a Annie, mas as duas garotas são bem realistas como adolescentes. Quem escreveu os diálogos delas foi Deborah Hill e ela fez muito bem aqui. E temos também as crianças, né, Tommy, que tadinho, ele sofre bullying na escola, mas tem uma bela amizade ali com a Laurie, e ele quem traz a ideia do bicho-papão do filme, inclusive vendo o Michael até mesmo carregando o corpo da Annie ali, tadinho dele. E por fim a Lindsay, né, que tem algumas interações com a Annie, mas não é um personagem tão profundo assim para fazer uma análise completa sobre ele. O Dr. Loomis agora no remake, né, tem mais tempo de tela, conhecemos um pouco mais sobre ele, porque aqui ele tem uma relação mais próxima com o Michael. Ele realmente se importa com ele e o ajudou até onde podia. E quando não conseguiu, podemos ver até mesmo seu olhar de decepção, de tristeza, desapontamento, e mesmo até o fim, ele ainda acredita que pode ajudar o Michael. O Sheriff Brackett também tem mais importância aqui, porque ele sabe sobre o passado e a identidade nova da Laurie, e a cena que ele encontra a Annie também toda machucada é de partir o coração, com certeza. E curiosidade, galera, vocês sabiam que ele, o Sheriff Brackett, né, ele é interpretado por Brett Dourif, o dublador do Chuck, gente, muito legal, né? Curiosidade aqui pra vocês. Também temos as amigas da Laurie, a Linda, ela só pensa em sexo, só pensa nisso, extremamente sexualizada, estereotipada. E a Annie é o personagem mais carismático ali do filme, sendo interpretada por Danielle Harris, a mesma atriz que fez a Jamie de Halloween 4 e Halloween 5, a sobrinha do Michael lá. Mas, como eu disse, né, as duas amigas são bem estereotipadas também. O Tommy perde um pouco a sua função no filme, e a Lindsay, a mesma coisa do original, não agrega muito, mas, né, as adições dos pais da Laurie foram bem-vindas e traz um tom mais emotivo ali pro filme. Aqui, realmente, pra mim foi muito difícil, então eu coloco talvez um empate, porque o Dr. Loomis e o Sheriff Brackett do remake são mais desenvolvidos do que no filme original. Mas, no de 1978, os outros personagens são mais realistas e menos estereotipados. Agora então vamos para o nosso vilão Michael Myers. Em Halloween de 1978, Michael mata sua irmã sem motivos nenhum aos 6 anos de idade, e então ele é internado em Smith's Grove por 15 anos. Não sabemos nada sobre o seu passado, nada realmente assim sobre a sua família, e ele fica sob os cuidados do Dr. Loomis, que o descreve como o mal encarnado. E ele passou vários e vários anos tentando entendê-lo e se conectar com ele sem sucesso, e passou o restante dos anos o impedindo de ser solto. E assim que Michael então foge, ele volta para sua casa em Haddonfield e se depara com a Laurie Strode, uma garota comum que estava no lugar errado e na hora errada. Ele começa então a perseguir sem motivos e mata as suas amigas também sem motivo. E você se questiona por que ele tá fazendo isso. Ele é aquele bicho-papão que se esconde no escuro, que te observa e espera o momento certo de atacar. Ele é paciente, frio, calculista e, por se mesclar na escuridão silenciosa, ele também recebeu o apelido de The Shape, o vulto ou a forma. Há um lado misterioso por trás de Michael. Ele, com sua máscara sem expressão e os olhos escondidos, só traz mais enigma para o vilão, o que torna o personagem fascinante e diferente dos outros assassinos e vilões de filmes de terror por aí. No remake, agora é diferente. Temos uma história de origem de Michael, que vive numa família disfuncional. Sua mãe é viúva e trabalha como stripper numa boate. Seu padrasto é o encostado, que trata mal a família inteira, e a sua irmã faz bullying com ele
e as únicas pessoas que Michael ama realmente são a sua mãe e a sua irmã bebê, a Boo, que se tornaria na Laurie. O Michael também sofre bullying na escola e desde o início ele já mostra sua psicopatia com maus tratos a animais e já mata umas 5 pessoas lá no início do filme. Que aqui ele já começa até mesmo a usar aquela máscara icônica desde o início. Pela primeira vez em um filme, nós vemos Michael falando e ainda mostra ali o seu tempo internado em Smith's Grove e a sua lenta transformação em um adulto brutamontes, recluso, quieto e com obsessão por máscaras. Ele se torna uma máquina de matar ambulante e mata quando é ameaçado por alguém, tendo várias crises de raiva, e o seu grande objetivo é se reunir com a sua irmã Boo, que agora se chama Laurie Strode. Infelizmente, eles mostram os olhos do Michael através da máscara, mas o mais interessante é a sua relação com o Dr. Loomis, que é bem explorada aqui nesse filme. E o médico resume bem a nova versão de Michael. Ele tem os olhos de um psicopata e não do mal encarnado como no filme original. Porém, será que precisávamos de uma história de origem? Isso tira todo o mistério envolvendo Michael, como no filme original, e coloca o personagem no meio dos clichês de histórias de origem. Não cabe pro Michael ter essa história de origem. Então, mais um ponto para Halloween de 1978. Temos poucas mortes no filme original, 5 no total, já que o foco do filme é no suspense e não no gore. Então, vemos o mínimo de sangue possível ali, o que é muito ousado para um filme slasher, já que o espetáculo desse subgênero de terror são as mortes sangrentas, mas aqui as mortes se sustentam no suspense antes delas acontecerem. Você não sabe quando o Michael vai atacar e como ele vai atacar. E todas as garotas morrem enforcadas, a Annie enforcada no carro e depois com a garganta cortada, e ela ia encontrar com seu namorado, o Paul, para fazer, vocês sabem o que ali, né? A Linda é enforcada pelo fio do telefone depois de fazer sexo. E se você reparar bem, os sons que elas fazem ao serem enforcadas lembra também o barulho sexual de prazer. Que quando até mesmo, né, a Laurie, ela se confunde quando a Linda, ela morre no telefone enforcada e a Laurie acha que ela estava fazendo sons de prazer ali para poder zoar com ela. Eu falo isso muito na minha análise ali do filme original. E não posso também deixar de falar que a morte da Judith também acontece depois dela fazer sexo com o seu namorado. Ou seja, lá nos anos 70, 80, os filmes de terror slasher sempre matam adolescentes que usam drogas, fazem sexo antes do casamento, porque é como se fosse uma punição social por eles fazerem coisas que não deveriam fazer. É aquele tal do conto preventivo que a gente ouve por aí. Então aqui as mortes têm um conceito por trás e um suspense construído antes de acontecerem. E é muito ousado não usar sangue no filme slasher e se sustentar mesmo sem gore. Isso é muito ousado e muito inteligente. Agora, o remake é mais visceral. Tem muito, mas muito gore. Ele é a antítese do filme de 78. Não temos construção no suspense. O Michael ataca de supetão de uma forma extremamente violenta. Aqui temos uma contagem de corpos muito maior, cerca de 24 mortes, ou seja, quase 5 vezes mais do que no filme original. As mortes são boas, com certeza, né? Mas uma coisa que me incomoda muito é que as mulheres, depois de atacadas, sempre ficam se arrastando pelo chão, enquanto o Michael está de pé e anda lentamente para matá-las. Isso dá uma ideia de submissão feminina que, sinceramente, não é de bom tom. Isso só acontece com as personagens femininas do filme. Isso me incomoda demais. Então, assim, as mortes, né, de Halloween 1979 têm um conceito por trás, em vez de ser somente uma violência gratuita, e não tem essa questão da submissão da mulher durante a morte. Então, ponto para Halloween de 1978. Nessa categoria de atmosfera, eu vou analisar tudo. A construção do suspense, o terror, a fotografia e, claro, que a trilha sonora, né? Com certeza, John Carpenter criou uma atmosfera macabra, sombria e tensa. O Halloween de 1978 é um terror slow burn
que vai queimando lentamente, construindo o suspense e a atenção das cenas, porque é algo muito arrepiante ver o Michael perseguindo essas garotas durante o filme todo. Imagina você tá lá, vivendo tranquilamente sua vida, sem saber que tem alguém lá te perseguindo. Cada passo que você dá, você está sendo observado naquele momento. E quando você percebe isso, já é tarde demais, não tem nenhuma chance de se defender de um ataque completamente inesperado. E para causar essa sensação, o filme também usa de planos abertos em diversas cenas, mostrando o Michael em algum canto ali da tela escondido no meio daquela escuridão. E chega no momento que você até mesmo fica procurando por ele na tela ali para ver se ele realmente está lá em algum lugar. E para isso também o filme usa muito a luz versus a escuridão, se aproveitando ali das sombras para criar a atmosfera arrepiante, macabra do filme, junto com uma respiração também pesada do Michael por trás da máscara. Mas outro aspecto de iluminação que é criado é o uso de tons azulados no filme. O azul em filmes de terror tem um significado bem específico, que significa algo sobrenatural, fantasmagórico, que se conecta obviamente com a ideia sobrenatural de Michael ser uma espécie de bicho-papão se escondendo ali na escuridão. A única coisa que vemos pela primeira vez na escuridão, total, ali, aquele breu, é a máscara branca dele surgindo aos poucos. A trilha sonora é uma das mais icônicas e ela é tão importante e tão intrínseca ao filme que parece que ela é um personagem vivo da trama. É uma trilha sonora fantástica, 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 fantástica. Agora no remake de Rob Zombie, não há essa sutileza, assim. É tudo muito rápido, é tão explicativo que não há construção de suspense e sim uma construção de uma ação. Aqui o filme peca pelo excesso de palavrões, excesso de sexualização da mulher, excesso em explicações, ou seja, ele pauta mais pelo choque velho, pelo ato de chocar por meio da violência e cenas viscerais do que realmente lá no suspense. Não há uma construção do Michael lentamente perseguindo suas vítimas, aquele praticamente ataca logo, sem paciência de esperar muito ali não. A trilha sonora tem algumas batidas do filme original, mas ela só acontece em alguns momentos chaves do filme. Em outras cenas temos outra trilha ou músicas de rock. E aqui o Rob Zombie, mas eu vou falar um pouco pra vocês no próximo quesito, é que ele usa muito close-ups. Ele foca muito nos rostos das pessoas e das cenas, que ali ele perde todo o espaço que ele podia usar para criar algum suspense como John Carpenter. Então, galera, aqui fica evidente que quem ganha o round é Halloween de 78. O filme original é dirigido por ninguém menos do que John Carpenter. Ele é o mestre do suspense, construindo um ótimo ritmo do início ao fim, nos deixando ali intrigados desde a abertura, com a câmera em POV, subjetiva, em primeira pessoa. E claro que ele sabe muito mais tecnicamente como utilizar a câmera, os enquadramentos, as angulações, a iluminação, criando cenas extremamente artísticas. E o diretor conseguiu criar uma obra-prima com o pouco orçamento que tinha, então ele teve que usar sua criatividade com os poucos recursos ali em mãos. Por exemplo, eles não tinham dinheiro para comprar holofotes de luz para cenas ali. Então, John Carpenter acabou usando a escuridão a seu favor para criar o terror do filme e às vezes menos é mais. Aqui sempre é desse jeito, galera. E como eu falei para vocês, todas as questões também da atmosfera do John Carpenter, dos planos abertos para mostrar mais a questão do suspense, todas as angulações das câmeras, enfim. John Carpenter, ele sabe criar uma atmosfera de terror ali. Ele é um ótimo diretor. Agora, o remake de Rob Zombie, como eu falei para vocês, ele é uma antítese do filme original. Vai pro extremo oposto. E aqui, inclusive, ele também enfrenta uma crise de identidade, como eu falei pra vocês. A primeira parte do filme é bem o estilo de Rob Zombie, mas a segunda parte destoa. Isso por conta também da interferência do estúdio, não foi nem culpa do próprio diretor. O Rob Zombie, ele queria liberdade criativa, o que ele não conseguiu, então o seu filme realmente parece uma coxa de retalhos, em que na primeira parte ele se distancia do original, criando a sua própria visão de Halloween. Mas na segunda parte ele fica mais contido, limitado também criativamente, tentando ser fiel ao seu estilo, mas ao mesmo tempo tentando se distanciar do original.
Então, ao mesmo tempo que ele recria várias cenas do filme de 78, ele não possui a mesma maestria. E você consegue ver isso, fica uma coisa um pouco forçada ali. Mas uma coisa é certa, galera, a direção dele não é boa e ele não captura o que é um filme da franquia Halloween. É melhor ele continuar realmente a fazer os seus filmes originais do que recriar algo que não precisava. E se a gente quer ver um filme Halloween estilo Rob Zombie do início ao fim 100%, Halloween 2 de 2009. E a gente sabe exatamente o que aquele filme é, né? Michael falando, Michael sem a máscara, não toca nenhuma trilha sonora do filme original, enfim. Não vamos analisar Halloween 2, que não é o ponto aqui, mas eu tô querendo só mostrar pra vocês que se o Rob Zombie tivesse liberdade criativa pra este filme, ele faria um filme completamente diferente, principalmente na segunda parte, o que não seria bom também. Mas sendo bem sincero aqui pra vocês, nem precisaria comparar muito o mestre do terror John Carpenter com Rob Zombie. Mas eu sempre gosto de trazer fundamentações pro meu argumento aqui também, pra galera não ficar enchendo o saco aqui nos comentários. E finalizando então, galera, obviamente o que? Mais um ponto para Halloween de 1978. Então o vencedor, obviamente, é Halloween de 1978 por 7-1. Um pontinho que ele dividiu ali com Halloween de 2007 por conta dos personagens, né? Mas, e aí, o que vocês acharam dessa batalha? Quais seriam os vencedores de vocês de cada round dessa batalha e quem venceria a batalha no total, na opinião de vocês? Então botem aqui os comentários de vocês, vamos debater aqui, obviamente com respeito, né? Mas então, galera, estamos aqui no iniciozinho ainda do nosso 31 dias de Halloween. Tem muita coisa pra acontecer, então se vocês não querem perder nada, já se inscrevam no canal, curtem esse vídeo também para ajudar o meu canal a crescer também, galera. Preciso muito da ajuda de vocês aqui pro canal bombar cada vez mais. E também vou deixar uma playlist aqui para vocês dos 31 dias de Halloween, que todos os vídeos vão para lá, que inclusive já foi o primeiro vídeo mesmo, ali com revisitando Halloween de 78, uma análise ali do filme, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, e assistam esse vídeo e até os próximos.